Vocês não sei se vão lembrar, mas o que a gente viu, acho que é mais fácil até, antes de eu mostrar aqui o slide, eu vou para o quadro mesmo, que eu resumo a ideia para vocês. Eu falei o seguinte, tá? Tem um pessoal dentro da inferência bayesiana muito preocupado em colocar a priores que sejam não informativas. O que significa isso? Uma a priori que, quando você pega os seus dados, ela não influencie praticamente em nada, não quer dizer que é nada mesmo, tá? Mas é que ela influencia o mínimo possível, tá? Na inferência, e você fique sempre com a inferência sendo dominada pela verossimilhança, tá? A ideia que está por trás é essa. Tem situações que a gente não sabe que priori colocar e algumas pessoas sugerem utilizar essas priores, tá? Mas, claro que tem muita polêmica em cima disso e existe também uma visão assim mais para agradar um pouco a visão frequentista também, né? Porque alguns frequentistas aceitam esse tipo de priori porque eles consideram que elas são mais objetivas. Então, qual é a ideia aqui? É você ter vamos imaginar que você tem um modelo, tá? X dado θ é o seu modelo, ok? θ é seu parâmetro de interesse. Você quer encontrar uma distribuição para θ que influencie o mínimo possível nos dados, tá? Na inferência. Em que se baseia a priori que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a priori de Jeffreys, tá? E Jeffreys foi um cara que fez muito trabalho nessa linha, de tentar colocar o mínimo de informação possível na priori para poder fazer a inferência. E ele criou a priori de Jeffreys. Como é que é a priori de Jeffreys? Ela é uma densidade, certo? Para o caso contínuo, que é proporcional, tá? A... cadê aqui? Volta aqui. A informação de Fisher, certo? Só que na raiz quadrada aqui. Vamos colocar aqui. Só pegar o slide paralelo a isso. A gente estava... Cadê? Aqui, tá? Essa parte do slide aqui é essa que eu estou colocando ali no quadro. Então, o que ele fala para você fazer? Ele diz para você pegar o seu modelo, escreve a verossimilhança, pega o logaritmo disso, deriva uma vez, deriva a segunda vez com relação ao parâmetro, multiplica por -1, toma a esperança em relação a x, o que sair daí, você vai jogar aqui. E vai tirar a raiz, certo? É basicamente isso aqui que é a priori de Jeffreys. Qual é o grande problema disso aqui? Em geral, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Em geral, são distribuições impróprias. Vocês lembram o que era uma distribuição imprópria, que foi outro Papai Noel que a gente matou na aula passada? Integrava 1. Exatamente. São densidades que não integram 1, certo? Então, não dá para calcular a probabilidade com ela, necessariamente assim, não dá. Mas, quando você coloca uma priori imprópria, em geral, a posteriori é própria, tá? E o que significa ser própria? Significa que é uma distribuição como todas as outras que você viu na graduação. É a própria. A integral da área embaixo dela é 1, tá? E a imprópria é quando não é. Ok? Então, é isso aqui, mais ou menos, o que o Jeffreys propôs. Só que tinha uma outra questão também. A gente já viu um caso em que a gente consegue criar uma priori não informativa, bem intuitiva, vocês lembram? Qual era a situação de uma priori não informativa? Bem intuitiva, que é própria. É elevado a alguma coisa? Não, uma que era com uniforme. Que era uma constante, que era o K. Por exemplo, isso aqui, ó. X dado θ é uma Bernoulli θ. Qual seria a priori que menos daria informação para o θ? Uma beta. Uma beta é o que no caso aqui? Qual beta?
Se você colocar uma beta qualquer, você vai dar informação. É uma beta específica. Você tinha falado um intervalo bem grande, assim, tipo, infinito, né? Infinito é infinito, é. Olha só, vamos pensar aqui rapidinho. Se aqui é o θ e você tem uma beta, varia entre 0 e 1. A beta pode ser assim, 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 e a beta pode ser também assim. Qual é a beta que é como essa vermelhinha aqui? Que é o quê? Qual é a distribuição da beta? Uniforme 0,1. Uniforme 0. Ou seja, θ é uma probabilidade. Se eu não sei nada sobre θ, não tem distribuição mais justa possível para você dizer que não sabe nada do θ. Não tem nada mais justo do que você dizer que ela é uma uniforme 0,1. Certo? Como se você dissesse assim, ó, qualquer valor ali dentro, qualquer intervalo tem a mesma chance. Não acho que o θ está perto de 1, não acho que está perto de 0, não acho que está perto de meio. É qualquer coisa ali dentro. Essa daqui é uma a priori genuinamente não informativa. Certo? Só que o que acontece? Aí imagina que uma pessoa fala assim para você, tá bom, eu não estou interessado em θ, eu estou interessado num parâmetro φ chamado 1 sobre θ, definido como 1 sobre θ. Se o cara quiser uma a priori para 1 sobre θ, você poderia pensar assim, peraí, se θ é uma uniforme 0,1, basta eu encontrar a distribuição de 1 sobre θ, que eu vou encontrar uma distribuição que seja não informativa para o φ. Entenderam isso que eu estou falando? Se você tem uma não informativa para o θ, e você quer estimar agora um parâmetro que não é mais θ, é 1 sobre θ, eu poderia encontrar qual é a distribuição de 1 sobre θ. Como é que eu faço isso? Probabilidade 1, jacobiano univariado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever θ como função de φ. Então, fica 1 sobre φ. E depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a derivada. Derivada de θ de φ, que vai dar menos 1 sobre φ ao quadrado. Certo? Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, senhor. E aí, o que eu vou fazer agora? Tá bom, então, quem é a densidade de φ? Eu vou pegar P de φ, aplicada aqui em φ, ela vai ser AP de θ, ou seja, distribuição de θ, aplicada onde? Aplicada em θ escrito como função de φ, que é 1 sobre φ, vezes o módulo daquela derivada lá. Então, o módulo de menos 1 sobre φ ao quadrado. Já falo da variação, tá? O que vai dar aqui? Uniforme. P de θ, né, é a densidade de uma uniforme. A densidade de uma uniforme é sempre 1, certo? É sempre 1 vezes a indicadora. Já falo da indicadora, tá? Vezes eu vou pegar esse módulo aqui, ó. O módulo disso aqui vai dar 1 sobre φ ao quadrado. Vamos pensar na indicadora agora. Olhem para cá. Se θ varia entre 0 e 1, quais os valores possíveis de φ? Qual o menor valor que o φ pode assumir se o θ varia entre 0 e 1? Vai ficar intervalo aberto no 0. Não. 0 mais infinito, intervalo aberto. Não. O φ pode ser meio? Tem como dar meio o φ? Não. É verdade, 0 a 1. O que acontece? O que acontece se o θ tender a 0? O que vai acontecer com o φ? Vai para infinito. Vai para mais infinito. E o que acontece se o θ tender a 1? Vai dar 1. Vai dar 1. Então, quais os valores possíveis de φ? De 1 a mais infinito. Tá? Se você não gosta de enxergar dessa forma aqui, tem uma forma meio sem pensar, assim, que é só você escrever assim, θ
varia entre 0 e 1. Mas quem é θ escrevendo ele como função de φ? Θ, né? Vamos olhar aqui, eu tinha escrito aqui, ó. Θ é 1 sobre φ. Então, 1 sobre φ tem que ser menor do que 1 e tem que ser maior do que 0. A conclusão que eu tiro dessas duas desigualdades aqui, eu só tiro uma conclusão, que o φ é maior que 1. Certo? Então, essa é a maneira sem pensar muito, só jogando nas equações. Mas eu prefiro fazer sempre assim. Eu olho para cá e penso na variação do θ e penso o que está acontecendo com y. Chegamos lá. Então, está aqui, ó. Essa densidade aqui, ó, olhem para a cara dela. Como é que é o gráfico dessa densidade aqui? P de φ igual a 1 sobre φ ao quadrado. Como é que é o gráfico disso? Dá Vamos uma botar curva aqui. decrescente. Aqui está o φ, aqui está o P de φ. Ela começa no 1, né? Quando o φ é igual a 1, ela vale exatamente 1, né? E depois ela decai. Uma pergunta aqui, olhando para essa densidade aqui. Essa densidade que está aqui. O que é mais provável? Φ pequeno ou Φ grande? Pequeno. Φ pequeno. Eu tenho muito mais área aqui do que aqui, certo? Ou seja, essa a priori aqui, ela é informativa. Todo mundo entendeu isso? Se eu utilizar essa a priori aqui para φ, ela é informativa. Por quê? Porque eu estou dizendo que o φ é mais provável ele ser perto de 1 do que perto de mais infinito. Tem muito mais área aqui. Se eu calcular a probabilidade aqui, vai dar uma probabilidade muito maior perto do 1 do que qualquer outro intervalo. Então, olhem que curioso o que eu acabei de concluir, né? Mesmo colocando uma a priori uniforme para o θ, né? E a uniforme para o θ, ela não diz nada. A uniforme para o θ é essa vermelhinha aqui, ó. Ela diz que qualquer valor do θ entre 0 e 1 tem a mesma densidade, olha em cima. Certo? Qualquer valor de θ. Mas no momento que eu aplico uma função de θ, como, por exemplo, pegar o inverso, quando eu vou ver a distribuição desse φ aqui, que é uma função de θ, esse φ aqui já não é mais não informativo. Então, o que quer dizer isso? Se você colocar uma a priori não informativa para θ, quando você aplica uma função de θ, a distribuição resultante não necessariamente vai ser não informativa. E isso é uma coisa que reclamavam dos Bayesianos, certo? Então, você falava assim, pô, estou usando aqui o θ, uma uniforme, isso aqui é um modelo que eu estou botando uma a priori não informativa. Mas aí bastava alguém querer estimar um parâmetro um pouquinho diferente, uma função de θ, a priori já ficava informativo, certo? Então, o Jeffreys criou uma a priori que não importa a função que você aplique no θ, se ela for priori não informativa, ela vai ser sempre priori não informativa. Tá? Então, deixa eu tentar explicar isso normalmente. Aqui seria assim, ó. Vamos colocar aqui em preto. θ é não informativa. Vamos botar assim. P de θ não informativa. Certo? E aí, você aplica uma função em θ. Tá? O que vai acontecer? Esse aqui, no caso... Peraí. Esse aqui, no caso, seria φ igual a uma função de θ. O que vai acontecer aqui? A P de φ vira informativa. Em geral. Em geral. Tá? O que o Jeffreys criou? O Jeffreys criou uma a priori P de θ não informativa. Eu vou escrever aqui de Jeff. Tá? Que quando você aplica uma função em θ, o que acontece? Você vai chegar numa P de φ não... Deixa eu botar assim, né?
não informativa de Jeffreys. Então, vamos dar um zoom aqui. Esse é o resuminho do que eu estou tentando explicar. O que acontecia aqui em cima não era uma coisa desejável para quem quer uma a priori não informativa. Ele criou uma a priori não informativa que continua sendo não informativa mesmo que eu faça uma transformação no meu parâmetro. Certo? Todo mundo entendeu isso? Sim, entendi. Então tá, era isso aqui que tinha faltado explicar naquela aula que estava travando. Agora vamos para os slides. Agora eu vou ler para vocês os slides desde o começo, tá? Só que agora vocês já têm uma informação, tá? Então vamos lá. Distribuições a priori não informativas. Elas não fornecem informação a respeito dos parâmetros, tá? Tornam o processo de inferência mais objetivo, né? No sentido de agradar mais os defensores da abordagem mais objetiva, né? Que tudo bem, é subjetiva também, mas é menos subjetiva do que a inferência bayesiana. Então, aqui tem uma pergunta. Qual seria a priori não informativa para o parâmetro de uma Bernoulli, né? Para esse θ aqui? A gente sabe que é uma uniforme 0,1. Mas aí vem a pergunta, e qual seria a priori não informativa para a média de uma normal? A média de uma normal varia na reta toda. Como é que eu vou colocar uma uniforme na reta toda? Não dá, né? É difícil você fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso porque não tem a uniforme na reta toda. Teoricamente, não tem, tá? Tem, tá? Ela tem. A gente vai falar dela logo em seguida. Então, aqui, contras, tá? Se o intervalo de variação de θ não for limitado, tá? Então, é exatamente esse caso aqui, ó, da normal, né? Qual é o intervalo de variação do θ? Os reais, não tem limite. Então, quando isso acontece, se você colocar uma a priori uniforme, a integral da densidade vai dar mais infinito. Ou seja, isso aqui é uma a priori imprópria, se você colocar uma uniforme ali dentro, tá? Outra coisa, quando você coloca uma a priori uniforme e faz uma transformação, eu esperaria que a distribuição resultante também fosse uma uniforme, mas não é verdade. Então, essa frase que está aqui é exatamente o que está escrito aqui, ó. Uma a priori não informativa, quando aplica uma função, o resultado é uma a priori informativa. É exatamente o que está escrito aqui, tá? E aí aqui tem a demonstração teórica do negócio, por que acontece isso? Olhem o que acontece, exatamente a conta que eu acabei de fazer no quadro, olhem só, tá aqui em cima, ó. Quando eu fiz a transformação, né? Quando você faz transformação função de variável aleatória, sempre vai ficar a densidade original vezes o módulo do jacobiano, certo? Sempre vai aparecer esse módulo do jacobiano aqui, ó. E aí, qual é o grande problema? Essa daqui pode até ser uma constante, mas o módulo do jacobiano, em geral, não vai ser uma constante, tá? Então, isso aqui sempre vai aparecer o parâmetro aqui nessa função. Então, nunca vai ser uma constante, vai ser sempre, a priori, vai ser proporcional a alguma coisa que não é constante. Se não é constante, não é uniforme. Se não é uniforme, ela não é não informativa. Certo? Então, isso é um problema. Aí o Jeffreys criou isso. Qual era o objetivo dele? Uma a priori que não desse informação e que fosse invariante. O que significa ser invariante? Vamos voltar lá para o quadro. É o que está aqui. Priori de Jeffreys para um parâmetro. Quando você aplica uma função do parâmetro, a distribuição resultante continua sendo uma a priori de Jeffreys não informativa. Era isso que ele queria. Tá? E ele fez isso. Tá? Qual é... Oi, diga. Isso é uma invariante, é isso? Isso é invariante. E eu já vou fazer um parênteses aqui para vocês não errarem algo que todos os semestres os alunos erram, tá? A priori ficasse informativa e depois de ficasse informativa, isso também é invariante? Não, ser invariante, tá? Eu vou falar isso logo. O que acontece? Invariante aqui é no sentido de essa propriedade, essa característica dela de ser não informativa não se perde.
É nesse sentido. É restritivo a essa característica. Restritivo a essa característica. Vocês já viram uma coisa que era invariante lá em inferência clássica? Não sei se vocês lembram. Tinha alguma coisa na inferência clássica que era invariante a qualquer função que você aplicasse. Alguém lembra? O MV. O quê? O estimador, né? Os estimadores de máxima verossimilhança. Eu também. Tá? Só que qual é o problema aqui? Não é a mesma coisa que nós estamos falando. E, infelizmente, todo semestre alguém usa a invariância dos estimadores de máxima verossimilhança aqui e erra. Mas isso não vai acontecer com vocês, tá? Na lista, tá? Eu vou explicar o que é, tá? Mas daqui a pouquinho. Já chego nisso, tá? Então, vamos lá. A classe de distribuições a priori não informativas propostas por Jeffreys em 1961, ela é invariante, mas ela é geralmente imprópria. Tá? Então, aqui está ela, que eu já tinha explicado. Tá? É uma definição, só tem que aceitar. E aqui embaixo tem, no caso multivariado, se você tiver mais de um parâmetro, você vai pegar a matriz, você vai pegar o determinante da matriz de informação de Fisher e tirar a raiz quadrada. Então, a diferença do univariado para o multivariado é que no multivariado tem que pegar o determinante, tá? Da matriz de informação de Fisher. Ok? E aí aqui tem um lema, tá? Que diz o seguinte, exatamente aquilo. A distribuição a priori, que é essa aqui de Jeffreys, né? Que é proporcional a esse matriz de informação de Fisher, é invariante. Isto é, se você fizer qualquer transformação 1 a 1, ou seja, uma transformação que tenha inversa, né? Por exemplo, eu tenho θ, é meu parâmetro de interesse, e eu faço a função ln de θ, certo? Então, se eu apliquei ln de θ, eu consigo voltar aplicando o exponencial, né? Porque tem a ida e a volta. Então, se eu aplicar elevar ao quadrado, eu posso tirar a raiz quadrada, é a ida e a volta. Tem que ser uma transformação bionívoca, tá? Sempre que você aplicar uma função em θ, tá? Você vai ter que a distribuição resultante desse parâmetro transformado aqui, dessa função de θ aqui, só um parênteses, aqui era para ser uma g de θ, tá, pode até ser assim, pode ser φ de θ, dá, mas eu não vou usar assim no quadro com vocês para não confundir vocês. Bom, o que importa é que a priori que você vai ter resultante para φ, que é uma função de θ, vai ser também proporcional à raiz quadrada da matriz de informação de Fisher. E isso também é válido no caso multivariado. Ok? Não se preocupem em ficar demonstrando isso aqui, eu não vou demonstrar isso aqui, é apenas um resultado que está resumido no quadro nisso aqui. Ó. Se você entendeu genuinamente isso daqui, tá? Você vai entender o que é a invariância. Ok? Então, antes da gente fazer o exemplo que está lá, eu vou fazer uma comparação aqui com estimadores de máxima verossimilhança para vocês não errarem, ok? Tá? Como não vai ser prova, é mais difícil de vocês errarem, porque vocês têm um tempo de consultar e tudo mais. Mas se fosse uma prova, é bem tenso isso, tá? Então, vamos lá. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Gustavo, Oi. você podia dar, assim, o motivo da importância dessa priori informativa de Jeffreys, assim, porque ele só garante que esse formato, que é a raiz quadrada da informação de Fisher, qualquer função que eu estabeleça em cima do meu θ, lá do meu parâmetro, eu vou continuar também com a informação de Fisher na raiz quadrada na transformação. Tá? Isso. E além disso, ela continua sendo não informativa em geral. Mas tem alguma vantagem nesse sentido de eu ter uma priori que é não informativa? Tem. Tá. Não, vamos lá. Primeiro, assim, você quer saber a vantagem de ser não informativa ou a vantagem de ser invariante? Porque é tão importante esse conceito do Jeffrey de ter essa coisa, porque isso vai dar alguma facilidade, alguma coisa a mais, vai ter alguma... Não, o ponto é o seguinte, a questão de procurar uma priori que seja não informativa é só realmente... Eu acabei com esse problema, eu consigo através da priori não informativa de Jeffrey, não é isso? Isso, mas o objetivo disso é somente quando você se recusa a colocar uma priori, certo?
porque teoricamente, na inferência bayesiana, não existe isso. A priori é o que você sabe. Você pode colocar a priori que você quiser. Certo? A priori de Jeffreys é uma priori que não é você que dá. Você fala assim, tá bom, eu não sei colocar uma priori não informativa para esse parâmetro. Qual é a melhor maneira de fazer isso? E essa priori vai te dar isso. Ela vai te dar. Só que para isso tem um preço, tá? Geralmente tem 2 preços que você paga. O primeiro preço que você paga é que, em geral, você vai ter que usar uma priori imprópria. Quando você usa uma priori imprópria, acabou a inferência a priori, por exemplo. Não existe inferência a priori. Tá? Você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer preditiva a priori. Morreu preditiva a priori. Acabou. Sim, eu não posso integrar. Sim, nada que integre com a priori você vai poder. Então, é um preço que você está pagando para poder usar só os dados. Então, morreu a inferência pré-dados, certo? E o outro preço que você vai pagar é que você vai ter que ir contra um dos princípios de priori e posteriori. Porque para você construir a priori, você tem que olhar para os dados. Você tem que olhar para o modelo. Porque você precisa da informação de Fisher, que está associada à verossimilhança. Então, é como se fosse assim, eu perguntasse para você, me dá uma a priori para θ. E aí eu pergunto aí você me responde assim, depende do modelo. Se você me der um modelo binomial, a priori é uma. Se você me der um modelo binomial negativo, é outro modelo. Lembra que lá no começo do curso eu falei para vocês que verossimilhanças proporcionais na inferência bayesiana chegavam na mesma inferência? A priori de Jeffreys mata isso. Ou seja, a priori de Jeffreys, no fundo, faz a inferência bayesiana ficar o mais clássica possível. Tá? É só para agradar os clássicos mesmo. Essa palavra é forte, tá? Mas os críticos diriam isso, entendeu? Tá? Eu sou um crítico, mas eu não sou ninguém, eu não tenho livro de inferência bayesiana, então Tá gravando a também. minha opinião importa, tá? Ok? Mas, enfim, vamos lá. Esse é um ponto. E por que da invariância? Tá? Na inferência bayesiana, é muito comum você ter o seguinte, ó. Você pode ter um modelo assim, ó. Eu tenho x dado sigma 2, é uma normal mi sigma 2. Vamos imaginar que a média é conhecida, certo? E aí eu quero usar uma priori para sigma 2. Para mim, sigma 2 é o meu parâmetro de interesse. Vou colocar uma priori para ele, certo? No momento que eu coloquei uma priori para sigma 2, alguém pode chegar e falar assim para mim, não, eu não quero botar priori para sigma 2. Eu quero botar priori para sigma. Eu quero botar priori para o desvio padrão. Como é que o bayesiano vai fazer isso? Ele vai pegar a priori que ele colocou para o sigma e vai criar uma nova, uma função de variável aleatória que é do tipo assim, φ é igual à raiz do sigma 2, certo? E ele vai encontrar a distribuição desse φ aqui. Essa distribuição resultante ele vai jogar aqui, certo? Porque ele sabe, se sigma 2 tem uma distribuição, como é que eu encontro a distribuição de sigma? É só encontrar a distribuição da raiz quadrada de sigma 2, é probabilidade. Ele vai fazer isso. Então, na inferência bayesiana é muito comum a gente fazer funções de parâmetros e ir encontrando as distribuições. E o que o Jeffreys percebeu? Que se ele colocasse uma não informativa aqui, quando ele fazia a transformação, aqui dava uma informativa. E ele não queria isso, ele queria assim, se aqui é não informativa, qualquer função que eu faça do parâmetro, eu quero uma distribuição não informativa também. Essa era outra preocupação dele, mais genuína, essa daqui no sentido de que é algo legal, isso é uma coisa boa, tá? Só que ela não costuma acontecer, a menos que você use priori de Jeffreys, tá? Eu vou deixar isso aqui tá meio zoneado, mas eu vou deixar no quadro aqui, tá? Deixa eu voltar para cá e vou falar o que eu tinha para falar para vocês da estimador de máxima verossimilhança. O que acontecia no estimador de máxima verossimilhança? Por exemplo, você tinha assim, lá em inferência, x, eu vou usar até a notação de inferência, tá? Que vocês estão acostumados lá. Você tinha aqui x, x1, x2, xn, era uma amostra aleatória de um modelo exponencial lambda.
Vocês lembram quem era o lambda chapéu de máxima verossimilhança? Alguém lembra? Não é 1 sobre o somatório? X É barra? 1 sobre lambda. 1 sobre x barra. 1 sobre x barra. Certo? Isso daqui você encontrava maximizando a função de verossimilhança. Só que os estimadores de máxima verossimilhança, eles são invariantes a qualquer função que você aplique no lambda. O que significa isso? Significa que se você tivesse interessado em estimar 1 sobre lambda chapéu de máxima verossimilhança, quem vai ser esse estimador? X barra. X X barra. barra. Ok? Uhum. Isso daqui era uma propriedade dos estimadores de máxima verossimilhança. Era muito maneiro isso. Ou seja, se você estimou sigma 2, né? Quem era o estimador do sigma 2, né? Era o somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n. Ele chegava num negócio assim, né? Ele não dividia por n menos 1. Então, se você quisesse o estimador de sigma, era só você fazer a raiz do estimador de sigma 2. Por quê? Porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Então, é só pegar a raiz do estimador da variância e acabou. Era isso que você tinha lá em inferência, certo? Isso não vai acontecer aqui. Então, qual é o erro comum das pessoas? Você fazer o seguinte, ó. P de θ, vamos imaginar que é proporcional a 1 sobre θ para θ maior do que zero. Vamos imaginar que você chegou nessa priori de Jeffreys aqui. Imaginaram? Essa aqui é uma priori que é... Como é que é? Imprópria. Mas você chegou nisso aqui, ó, tá? E aí eu digo assim para você, tá bom. Eu não quero a priori de θ, eu quero a priori de φ. E φ nada mais é do que 1 sobre θ. Okay. Ou seja, eu quero agora o inverso. Tá? Se você está interessado nesse cara aqui, qual é o erro comum que muita gente fazia? Ah, é invariante. Como é invariante, é só fazer assim, ó, P de φ é proporcional a 1 sobre, aonde tem θ, eu boto o quê? 1 sobre φ. Né? Porque aqui, ó, a relação do φ com o θ é θ igual a 1 sobre φ. Faz isso aqui. Aí, o que acontecia aqui? Isso aqui ficava proporcional a φ. Certo? Só que isso aqui está errado. Ok? Não é isso. Não é igual ao estimador de máxima verossimilhança, que é só substituir o θ pela sua expressão em função de φ. Não é isso. Como é que você vai fazer? Você vai ter que fazer a continha como se fosse probabilidade 1. Isso aqui vai dar a P, né? Aqui é de φ, vai ficar P de θ aplicado em 1 sobre φ, até aqui é verdade, mas não pode esquecer que vai vir ainda essa derivada aqui. Então, tem que ter ainda a derivada, que é menos 1 sobre φ ao quadrado. Sempre vai ter esse cara aqui na história. Todo mundo entendeu isso? Qual é o erro comum aqui? Dou a priori, dou uma função, e você pega simplesmente e aplica nessa função aqui, você substitui o θ por 1 sobre φ. Vai errar. Você tem que lembrar que tem o jacobiano. Certo? A invariância de Jeffreys é só nesse sentido aqui. É no sentido de que esta primeira é não informativa, então essa daqui também é não informativa. A invariância do Jeffreys é só isso. É não perder a característica de ser não informativa, mas a conta que você faz é probabilidade 1. Não é igual ao estimador de máxima verossimilhança, que é só substituir. Entenderam isso? Entenderam. Entenderam. Então tá bom.
Então, vamos lá. Vamos para os slides. Então, isso aqui tudo já foi. E eu já fiz um exemplo aqui. Eu já fiz esse exemplo 3. Eu não sei se vocês estão lembrados. Mas eu fiz esse exemplo 3 aqui, que era o caso da normal. Não sei se vocês lembram quanto é que deu, mas tem a resposta aqui, ó. A gente viu que numa normal com média μ e variância sigma2, com sigma2 conhecido, tá? Se você colocar uma a priori normal, você vai cair na normal conjugada, que a gente já aprendeu. Mas se você colocar a priori de Jeffreys, tá? A gente viu na aula passada que a priori de Jeffreys para esse μ aqui, ó, era a uniforme na reta toda. Deixa eu vir aqui para o quadro. Vou colocar aqui o 3. Tá? No 3, a priori do μ, ela era proporcional à raiz quadrada da informação de Fischer. Deixa eu só lembrar se era uma amostra. É uma amostra. Lembram quanto é que era a informação de Fischer da normal? Para a média, quanto é que dava a informação de Fischer? N sobre sigma 2. Quanto? N sobre sigma 2. N sobre sigma 2 elevado a meio. Ok? Isso aqui, para mim, pertencente aos reais. Só que, de novo, N sobre sigma 2 não depende de μ. Então, isso daqui é proporcional a 1 para μ pertencente aos reais. Que distribuição doida é essa aqui? É uma distribuição que vocês não aprenderam na graduação. Estão vendo aqui comigo. Isso daqui é a uniforme na reta. Certo? É uma uniforme, porque ela é proporcional a uma constante, é uma uniforme. Só que é como se fosse uma uniforme menos infinito, mais infinito. Ela não tem densidade. Isso aqui é imprópria. Certo? E aí, o que a gente viu na aula passada? Que se você colocar essa a priori nesse modelo aqui, você chega nessa posterior aqui, que é bem intuitiva. Ó. Quem é essa posterior? É uma normal. Né? Então, quem é o valor esperado da média a posteriori? X barra. Exatamente o estimador de máxima verossimilhança no caso normal. E quem é a variância dessa média aqui? Exatamente sigma 2 sobre n, né? Que é a variância de x barra. Ok? Isso a gente viu na aula passada. Esse aqui é o caso que dá bonitinho a inferência muito parecida com a inferência clássica. Tá? Só que eu sou obrigado a usar uma a priori que é imprópria. Ok? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer esses dois exemplos aqui ainda. Tá? Tá. E depois eu vou gastar o finalzinho da aula para falar desses últimos dois slides aqui, que é bem simples para vocês entenderem uma regra geral para chegar em priores, tá? Para chegar em priori de referência ou priori não informativa. Vamos fazer aqui, eu vou fazer o 2 primeiro, e depois a gente faz o 1, que o 1 tem um algebrismo aqui que sai do bolso, tá? Então, para vocês não reclamarem de cara, eu vou fazer o... Mas na prova tem uns algebrismos também que sai do bolso. Como é que é? Na prova, o Na quê? questão 3, assim. Quando a gente vai fazer a prova, tem uns algebrismos que saem do bolso. Então, de repente, Não, é vamos bom lá. a gente começar pela 1. Olha só, na verdade, assim, o algebrismo da normal é um traquejo que vocês têm que treinar. Completar quadrados e procurar o quadrado lá da normal. É uma coisa que acontece várias vezes. Tudo bem, às vezes ele é mais feio, tem mais constantes no meio atrapalhando, mas é um raciocínio que, teoricamente, o objetivo sempre é o mesmo, completar quadrados. Aqui, você tem que se ligar num detalhe. É esse de se ligar é que não vem, entende? Mas, enfim, tanto faz, a gente vai fazer os dois. Eu acho mais fácil fazer o 2 primeiro, e depois eu faço um, tá? Olha a resposta, olha para a cara da resposta. Qual que você acha que está mais esquisito? Obviamente. Qual? Gente, gama com parâmetro n, ln de... Entendeu? Então, assim, é melhor eu fazer o 2 primeiro, tá? Então, vamos lá. Mostre que quando temos uma amostra aleatória de tamanho n
da Poisson com parâmetro θ e assumimos uma a priori gama com esses parâmetros aqui, ó, alfa igual a meio e beta tendendo a zero, isso equivale a assumir a distribuição a priori não informativa de Jeffreys para θ. Tá? Vou com calma, tá? Vamos com calma, que está pedindo duas coisas aqui. Primeiro, ele está dizendo, pega a amostra da Poisson, tá? Coloca uma a priori gama. Depois que você fizer isso, vê o que acontece quando você pega esses parâmetros e faz eles variarem. Então, eu vou fazer primeiro a inferência com gama. Depois, eu vou fazer via Jeffreys para chegar na a priori de Jeffreys. E aí eu vou mostrar que uma dá igual à outra quando você faz essa continha aqui. Vou explicar o que é na prática. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o quadro. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver que horas são. A gente tem 1h10. Dá tempo. Acho que dá tempo. Vamos lá. Mas ele pode durar mais de 1h10? Não, é porque eu estou calculando fazer 2 exercícios e falar dos últimos 2 slides. Ah, fiquei muito nervosa agora, achando que era só um exercício. Não, fica não. Olha só, vamos lá. Tá, x1, x2, xn, a amostra aleatória de uma Poisson lambda. Espera aí que meu dedo aqui no computador está travando. Tá, agora foi. Poisson lambda. Eu vou pegar uma a priori gama. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar para o lambda uma a priori gama. Deixa eu ver a letra que ele botou lá. Uma gama alfa beta. Gama alfa beta. Ok? Vamos fazer a inferência bayesiana aqui. Eu quero a posteriori de lambda dado a minha amostra. Então, isso é proporcional à verossimilhança, né? P de x dado lambda vezes P de lambda. Vamos descer. Verossimilhança Poisson, né? Poisson, só para a gente lembrar aqui, a minha P de x dado lambda é lambda elevado a x, esp de menos lambda sobre x fatorial para x igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Então, se eu pegar o produtório disso aqui, vai ficar o quê? Lambda elevado a somatório de xi, esp de menos n lambda, e essa parte de baixo não me interessa, porque não depende de lambda. Então, aqui vai ficar lambda elevado a somatório de xi, tá? Esp de menos n lambda, aí embaixo não me interessa, vezes, agora a minha a priori. A minha a priori do lambda era uma gama alfa beta. Então, vai ser lambda elevado a alfa menos 1, esp de menos beta lambda. Tudo isso para lambda maior do que 0. Ok até aqui? O ruim é que tem 2 alfa aqui na história. Esse aqui não é alfa, né? Esse aqui é proporcional, tá? Aqui meu proporcional é igual ao meu alfa. Ok? Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar lambda elevado a somatório de xi mais alfa menos 1, esp de menos lambda, que multiplica beta mais n para lambda maior do que 0. Que distribuição é essa? Gama de novo. Essa posterior é uma gama. Somatório de xi mais alfa. E o segundo parâmetro, beta mais n. Ok? Sim. Essa é a inferência bayesiana usando uma a priori que não é não informativa. Tá? Ela é informativa. Eu posso fazer ela ser pouco informativa dependendo do alfa e do beta que eu vou usar. Mas isso, a priori que eu usei gama ali, não era uma a priori não informativa. Tá? Então, vou parar a conta aqui por enquanto. Vamos agora ver
qual é a de Jeffreys, tá? Então, eu vou fazer agora a priori de Jeffreys para o modelo Poisson com parâmetro desconhecido lambda. O que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar a informação de Fisher do modelo Poisson. Então, o que eu preciso fazer? Vou botar aqui num tracinho. Eu preciso encontrar primeiro, né? Eu sei quem é a minha verossimilhança, então é isso aqui. A verossimilhança é o lambda elevado a somatório de xi, esp de menos n lambda, sobre produtório de xi fatorial, para lambda maior do que zero. É isso daqui a minha verossimilhança, certo? Vamos aplicar a log verossimilhança. Então, Lzinho de lambda x vai ser o quê? Somatório de xi ln de lambda menos n lambda menos ln do produtório de xi fatorial. Todo mundo concorda aqui? Tudo bem aqui? Tudo bem. Então tá. O que eu tenho que fazer agora para chegar na informação de Fisher? Tem que derivar isso daqui 2 vezes. Então vamos derivar a primeira vez. dl de lambda x d lambda. Como é que fica a derivada disso aqui com relação a lambda? O primeiro termo vai ficar somatório de xi sobre lambda. O segundo termo vai ficar menos n. E o terceiro termo não depende de lambda, ele zera. Chegamos nisso aqui. Ok? Agora eu tenho que fazer a segunda derivada. Então vai ser d2l de lambda x d lambda 2, a segunda derivada vai ser menos somatório de xi sobre lambda ao quadrado, certo? Tudo bem aqui? Agora, eu tenho que encontrar a informação de Fisher de lambda, que é dada pelo quê? Esperança de menos o que eu encontrei ali, menos somatório em relação à variável x. Somatório de xi sobre lambda ao quadrado. Todo mundo entendeu? Ela é menos a segunda derivada do log da verossimilhança. Ou seja, é só multiplicar por menos 1 que você obteve aqui e aplicar a esperança aqui em relação a x. Tá? Então, vamos lá. Essa informação de Fisher vai ser, o menos vai se anular, 1 sobre lambda ao quadrado é constante, e aí vai ficar esperança da soma. Esperança da soma é a soma das esperanças. Certo? Vamos descer mais um pouquinho. Então, aqui vai ficar a informação de Fisher, 1 sobre lambda ao quadrado. Quem é a esperança de cada um dos meus xis nesse modelo que a gente está trabalhando? Quem é xi? É uma Poisson lambda, então a esperança é lambda. Todos eles têm a mesma esperança. Se eu somar, isso vai dar n lambda, certo? Então, no fim das contas, a informação de Fisher é n sobre lambda. Ok? Então, quem é a priori de Jeffreys? A priori de Jeffreys para lambda é proporcional a quem? A esse cara aqui, ó, n sobre lambda. Só que n, para mim, é constante, ele não depende de lambda. Então, ela vai ficar proporcional a 1 sobre lambda elevado a meio para lambda maior do que zero. Essa é a priori de Jeffreys. Ok? Todo mundo entendeu aqui?
Tudo bem? Tudo bem. Ok. Sim. Então tá. Cheguei na priori de Jeffreys. Agora eu quero chegar na posteriori usando essa priori aqui. Tá? Como é que será que vai ficar a posteriori usando essa priori? Então, eu vou usar essa priori, que é a não informativa de Jeffreys, e vou encontrar agora a posteriori de lambda dado x usando essa priori. Então, vai ser a verossimilhança vezes essa priori aí, né? Então, vai ser lambda elevado a somatório de xi esp de menos n lambda vezes, agora em vez de entrar gama, alfa, beta, vai entrar essa densidade que está ali. 1 sobre lambda elevado a meio. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ficar lambda elevado a somatório de xi. O que vai acontecer ali, né? Isso aqui é a mesma coisa, esse lambda que está aqui é como se fosse lambda elevado a menos meio, né? Então, vai ficar somatório de xi menos meio. Todo mundo concorda? Sim. E depois esp de menos n lambda. E isso daqui para lambda maior do que zero. Pergunta. Isso aqui é qual distribuição? Gama. Gama. Com que parâmetros? Muito Somatório cuidado de agora. xi mais meio. Somatório de xi mais 3 meios. Tá, eu não vou fazer isso. Como- Eu não vou fazer isso que você falou, porque, na verdade, é somatório de xi mais meio, aliás. mais meio, né? Ok? Somatório de xi mais meio. E o segundo parâmetro é n. Ok? Ou seja, essa daqui é a minha posteriori, tá? É a minha posteriori usando Jeffreys. Ok? xi mais meio n. E o que está dizendo no problema? Que se eu tivesse pego a minha posteriori usando a gama normal, basta eu fazer isso aqui, ó, alfa igual a meio, e o segundo parâmetro tender a zero, que tem que bater, as duas têm que ser iguais. Será verdade isso? Vamos olhar lá a primeira gama que a gente chegou, utilizando aqui, ó, essa gama aqui. Ó. Essa foi a gama que a gente chegou utilizando uma a priori normal, assim, uma priori, não priori normal, uma priori informativa, uma priori gama qualquer, certo? O que acontece se você colocar alfa igual a meio? Vai dar exatamente igual a que deu lá embaixo de Jeffreys, vai ficar somatória de xi mais meio, certo? Todo mundo está enxergando isso que eu estou falando? Se eu colocar esse alfa aqui, ó, vamos olhar lá o que o problema está dizendo. Ó. Vamos assumir uma gama com parâmetros alfa igual a meio. Então, eu vou colocar aqui assim. Alfa igual a meio e beta tendendo a zero. O que vai acontecer com essa distribuição? Quando eu fizer o beta tender a zero, vai ficar zero aqui mais n, né? Isso vai dar exatamente uma gama somatório de xi mais meio n. Entenderam? Sim. Isso. Agora o exercício acabou. Tá? Eu vou dar só uma intuição disso para vocês na prática, o que isso aqui diz para a gente. Tá? Mas eu fiz aqui, ó. Usando priori gama, chegamos nisso aqui. Usando priori de Jeffreys, que é uma priori imprópria, esquisita, que é essa priori aqui, ó, a gente chegou em outra gama, tá? E essa outra gama que a gente chegou é um caso particular da gama que eu cheguei primeiro, se eu fizer alfa igual a meio e o segundo parâmetro indo a zero. Entenderam isso?
Os dois casos? Sim. Agora vamos lá. Lembra que um dia eu falei para vocês, eu disse para vocês o seguinte. Eu falei assim, quer colocar uma a priori gama não informativa? Por exemplo, quero colocar uma a priori para variância ou para precisão. Eu falei assim, ó, tem a precisão, coloca uma a priori desse tipo aqui, ó, 0,1, e o outro parâmetro eu dizia para fazer uma coisa mais ou menos assim. Eu já fiz isso alguma vez na aula. Vocês lembram de eu fazer isso alguma vez? Sim. O que significa isso? Sempre que você quiser pegar uma gama que seja o menos informativa possível, o ideal é você fazer o segundo parâmetro tender a zero. Tá? E o primeiro parâmetro, eu estava colocando 0,1 aqui. Se eu colocasse 0,5 aqui, e o segundo parâmetro tender a zero, é como se eu estivesse pegando no modelo Poisson, tá? No modelo Poisson, a priori de Jeffreys. Tá? A priori de Jeffreys, que é esse caso aqui, né? Cadê? Essa daqui, ó. Como se eu estivesse utilizando a priori de Jeffreys. Ok? Então, assim, na prática, né? Você tem duas opções. Você pode usar essa distribuição aqui, ou usa a gama que você bem entender, mas colocando parâmetros que são espertos, né? Ou seja, coloca um parâmetro pequeno aqui no começo e um menor ainda aqui. Essa gama aqui, ela tem uma variância muito grande. Ela tem uma variância tão grande que é quase como dizer que o φ pode ser qualquer coisa. Φ pode ser qualquer coisa de 0 a mais infinito. De tão grande que é a variância disso aqui. Ok? Porque a variância é o primeiro número dividido pelo segundo ao quadrado. Então, isso aqui dá um número muito grande, a variância. Entenderam esse exercício? Sim? Ou não? Vocês estão muito calados. Essa Sim. parte. Não sei se essa parte final eu entendi, essa última não. Essa aqui. Não entendeu essa parte que eu botei aqui? Ou você não entendeu essa daqui? Não, essa aí sim. Não sei se eu entendi essa relação que você fez dessa com a outra coisa. A última. A outra coisa é essa daqui. É. Tá? Não, isso aqui é só para mostrar. É porque esse é para o modelo, especificamente para o modelo Poisson. Tá? Para o modelo Poisson, a melhor priori que você vai colocar é essa daqui, 0,5, e o segundo parâmetro tendendo a zero. Essa é a priori mais não informativa que você vai conseguir colocar no modelo Poisson. Okay? Agora parece para mim que você tirou isso do bolso. Não, não parece bolso, né? Porque isso daqui, ó, é exatamente muito parecido com isso daqui. Entendeu? Se você fosse pegar uma gama e colocasse o segundo parâmetro igual a zero, se fosse possível fazer isso, e assumir aquela parte do exponencial. Entendeu? Entendi. Obrigada. E o que ia acontecer com aquela parte anterior, né? O que ia ficar? Se você pegasse isso aqui, se existisse, né? Se existisse uma gama meio zero, como é que seria a cara dela? Não existe. Mas se existisse, como é que seria uma gama meio zero? Ela seria assim, ó, peraí. Ela seria P de lambda igual a aquelas constantes lá que não estou interessado, vezes... vamos botar um proporcional aqui para ficar muito difícil. Proporcional a. Aí ia ficar lambda elevado a meio menos 1 exp de menos lambda vezes zero. E aí o que ia acontecer aqui? Isso é proporcional a lambda elevado a menos meio. E só, acabou. E isso aqui é exatamente a priori de Jeffreys. Ó. Cadê? Aqui. Lambda elevado a menos meio. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, o exercício só quer mostrar isso, que essa priori que não existe,
porque não pode ser 0 esse parâmetro aqui. Mas essa priori aqui, quanto mais próximo de 0 for esse cara aqui, mais próximo de Jeffreys ela vai ficar. O dia que ela for exatamente 0, quando esse parâmetro aqui for 0, cai numa coisa imprópria, que é a de Jeffreys. Ok? Ok, obrigada. Tá? Se serve de consolo, né? Pensem assim, Jeffreys, você pode fazer inferência Bayesiana a vida inteira e não usar esse negócio, tá? Se serve de consolo, mas muita gente usa, enfim, e muita gente não usa. Vamos fazer o primeiro exemplo finalmente, tá? Para vocês aprenderem mais um macete de bolso aí. Nada demais, não é um macete que vocês já usaram em outras disciplinas, tá? Mas vamos lá. Considere uma amostra aleatória de tamanho n da distribuição Pareto com parâmetros θ e b, onde b é conhecido. Ele quer a distribuição a posteriori usando a priori de Jeffreys. Então, vamos pensar. Se eu quero a posteriori usando Jeffreys, eu vou ter que encontrar primeiro a priori de Jeffreys. Para eu encontrar a priori de Jeffreys, eu preciso primeiro encontrar informação de Fisher. Então, eu preciso escrever a verossimilhança desse modelo Pareto para encontrar primeiro a informação de Fisher do modelo Pareto. Depois de achar isso, eu vou achar a priori, e aí depois eu vou achar a posteriori. Ok? É só lá na posteriori que vem o macete. Tá? Então, fiquem calmos. Não adianta. Priori de Jeffreys não tem casos muito bonitos, tá? A maioria dos casos são feios, ok? E a maioria dos casos que dá para fazer na mão são os que estão na lista. Ok? São esses 3 que eu estou fazendo aqui no quadro e os da lista. A maioria. O resto fica difícil, tá? Então, não tem muito exercício, assim. Se eu fizer muitos aqui, acaba. Não tem exercício para vocês testarem. Ok? Esse de Jeffreys vai cair só na lista. Só na lista, vocês estão livres. Não vai cair na prova. Mas, se você for fazer prova final, eu posso cobrar Jeffreys. Tá? Mas, pelo menos, se você for passar direto, não vai cair Jeffreys na prova. Ok? Ok. Mais uma motivação para passar direto. Para Né? aprender logo esse negócio. Bom, vamos lá. Então, vamos escrever o modelo aqui Pareto, né? Vou só colocar aqui a densidade aqui, para eu não esquecer. A P de X. Qual é a letra que está lá? Eu estou usando só θ, né? Tá. P de X dado θ é igual ao θB, né? O B também é conhecido, dividido por x elevado a 1 mais θ, para θ maior do que B. B é conhecido. E é uma amostra aleatória, então tem que fazer o produtório desse negócio aqui. Tá? Então, essa daqui é a distribuição do x. Eu preciso encontrar... Θ não, Gustavo. É x maior que b. O que eu escrevi? Nada. Escreveu θ maior que b. Aonde? Ih, desculpa. Foi mal. θ é o limite... θ É a variável x mesmo. Obrigado. Então, vamos lá. Verossimilhança, né? L de θ x. Vai ser o produtório desse negócio. Quem é o produtório desse negócio? θ elevado a n, b elevado a n θ, embaixo produtório de x i elevado a 1 mais θ. Vamos deixar assim por enquanto, tá? E isso aqui tudo para θ maior do que 0. Eu não tinha dito aqui no começo, mas no modelo Pareto, aquele θ ali é um número que é não negativo, tá? Então, tá aqui. Vamos escrever agora a log verossimilhança. L de θ, tá? Culpem o pessoal que gosta de tornar a inferência bayesiana inferência clássica, tá? Para esse tipo de coisa aqui. Mas vamos lá. Log verossimilhança. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar n, ln de θ. Aí ali,
vai ficar mais N θ ln de B. E aquela parte de baixo ali vai ficar menos ln. ln do produtório é a mesma coisa que o somatório dos ln, certo? Certo? Certo. Então, vai ficar o somatório dos ln's de xi elevados a 1 sobre θ. Ok? Eu vou dar mais uma simplificada nesse carinha aqui. Que esse carinha aqui dá para descer esse 1 sobre θ, né? Isso é a mesma coisa que 1 sobre θ somatório de ln de xi. Todo mundo enxergou aqui? Sim. Então, vamos lá. Agora tem que derivar. Derivada de L de θ com relação a θ. Então, ali vai ficar. Derivada de N ln de θ é N sobre θ. Mais. Derivada de N θ ln de B é simplesmente mais N ln de B. E, por fim, aqui, derivada desse que está em vermelho aqui, o termo que tem 1 zera, então vai ficar só o termo que tem somatório de ln de xi. Então, fica menos somatório de ln de xi. Ok? Ok. E agora tem que derivar de novo. A derivada segunda de L de θ x de θ2 é igual a derivada de N sobre θ com relação a θ menos N sobre θ ao quadrado. E depois não tem mais θ. Então, a derivada é zero. Chegamos aqui no que eu queria. Então, quem é a informação de Fischer de θ? É menos o valor esperado daquilo ali. Lembre, nesse mundo aqui não é bayesiano. Θ não é variável aleatória, estou no mundo dos clássicos. Então, isso que está aqui dentro não tem x. Como não tem x, não é aleatório, isso é uma constante. Então, no mundo da inferência clássica, isso daqui vale n sobre θ ao quadrado. Ok? Ok. Pronto, se eu cheguei nisso, eu já sei quem é a priori de θ. A priori de Jeffreys de θ é proporcional à raiz quadrada da informação de Fischer, ou seja, 1 sobre θ. Todo mundo entendeu esse finalzinho aqui? Sim. É a raiz quadrada desse cara aqui, o n é constante, então é 1 sobre θ. Essa é a priori de Jeffreys para θ. Agora eu tenho que usar ela. Tá? Isso foi só para encontrar a priori de Jeffreys. Agora eu tenho que usar a priori de Jeffreys e chegar na posteriori, que é da onde vai sair aquele macete lá de bolso. Ok? Então, vamos usar essa priori aqui. Então, usando ela, eu vou pegar agora a posteriori de θ, dado a minha amostra. Isso é proporcional à verossimilhança. A gente tem a verossimilhança lá em cima. Tá aqui, ó. É essa daqui, ó. Essa é a verossimilhança. Então, vou escrever ela ali embaixo. Então, aqui... Ah, só um parêntese, né? Aqui. Θ me interessa, θ me interessa, θ me interessa. Só tem um termo aqui que não me interessa, né? Mas eu vou escrever tudo, depois eu volto. Então, vamos descer, descer, aqui. Tá? Então, vai ser... Peraí. Θ elevado a n. B elevado a n θ, né? E embaixo, produtório de
xi elevado a 1 mais θ, isso é só a verossimilhança, vezes a priori que eu achei. A priori que eu achei é 1 sobre θ. 1 sobre θ. Para θ maior do que 0. Agora é só identificar o kernel disso aqui. Tá? É só. Só que vai sair do bolso, tá? Então vamos lá. θ elevado a n não tem o que fazer. θ elevado a n vai ficar assim. O b elevado a n θ, eu vou deixar assim também. b n θ. Agora, desculpem, né? Tem esse 1 sobre θ aqui. Menos 1, né? Exatamente. Obrigado. Esse eu tinha esquecido. Então, aqui é n menos 1. Agora, aquele denominador ali, né? O que é aquele denominador ali? Aquele denominador ali é a mesma coisa que x1 elevado a 1 mais θ, x2 elevado a 1 mais θ, x3 elevado a 1 mais θ. Eu posso separar esse 1 desse θ aqui. E isso vai ficar produtório de xi vezes produtório de xi elevado a θ. Aqui embaixo. É o que eu vou fazer agora. Então, vai ficar aqui assim. Produtório de xi elevado a θ. Que é a mesma coisa que fazer isso aqui. Todo mundo entendeu? E o produtório de xi caiu fora. Só ficou o de xi elevado a θ. Tudo bem? Conseguiram ver? Sim. Então tá. Eu preciso do feedback, porque eu não vejo vocês. Eu não sei se vocês estão aí, se caiu a conexão. Tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Desculpa. θ elevado a n menos 1. Agora olhem lá. Eu posso juntar o b elevado a n θ com o denominador. E fazer ficar b elevado a n sobre produtório de xi, tudo isso elevado a θ. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu juntei esse aqui com esse aqui. Agora é o seguinte, isso aqui é uma gama, tá? Só que vocês não estão enxergando ainda. Então vamos lá. Para isso aqui ficar uma gama, o que está faltando para isso aqui virar uma gama? Uma exponencial, né? É um exponencial. Então, a gente sempre pode colocar um exponencial onde a gente quiser. Como que faz isso? Usando o exponencial do log. Exatamente. Se eu tenho x e quero botar exponencial, é só fazer ESP do ln de x. E aí entrou o exponencial na história. Então, eu vou fazer aqui ESP. Deixa eu botar aqui um pouco mais para baixo. Vai ficar ESP do ln de tudo aquilo ali. b elevado a n, produtório de xi elevado a θ. Ok? Mas esse θ aqui pode descer do exponencial, certo? Então, isso daqui é proporcional a θ elevado a n menos 1, ESP de θ, ln de b elevado a n, produtório de xi. O que está faltando para aparecer uma exponencial? Um menos. O menos. Como é que eu faço aparecer um menos ali? Bota um menos dentro do LN. Eu boto Se eu menos colocar... dentro do ln, mas aí você inverte essa fração dentro do logaritmo. Muito bem, muito bem. O que acontece se eu escrever aqui esse termo aqui dentro, invertendo, colocando o produtório de x em cima e o b elevado a n embaixo? Vai ficar elevado a menos 1. E aí o menos 1 desce do logaritmo. Então, isso é a mesma coisa que menos θ ln do produtório de xi sobre b elevado a n. Todo mundo enxergou? Sim.
Uhum. Aí agora só falta uma coisa que, se você entrega assim, eu vou dar A certo. pessoa não vai dar certo? Eu vou dar certo. Mas vai Mas descontar. mas é aquilo, dependendo do professor, ele pode descontar um pontinho seu, tá? Um décimo ou um ponto inteiro? Não Calma aí. sei, depende do professor, tá? Porque o ponto é o seguinte, não adianta você enfiar um menos aqui, porque não é só essa exigência no modelo Gama. Isso aqui é uma constante, É vocês maior concordam? do que a zero. Isso aqui é uma Uhum. constante. Essa constante tem que ser positiva. A restrição. É verdade que essa razão, é verdade que esse logaritmo aqui é sempre positivo? Quando é que o logaritmo é positivo? Quando ele está aplicado num número que é maior do que 1, concordam? Uhum. Para esse logaritmo aqui dar positivo, o numerador tem que ser maior que o denominador. Concordam? Se o numerador é maior que o denominador, essa razão é maior do que 1. E o logaritmo de um número maior do que 1 é positivo. Se esse numerador é menor que o denominador, isso aqui vai dar um número entre 0 e 1, o logaritmo vira negativo, não pode. Tem que o numerador ser maior que o denominador. E aí eu pergunto, o numerador é maior que o denominador? Calma aí, Sam. Eu vou simplificar a vida de vocês aqui. Pense numa amostra de Sim. tamanho É 1. sim. Se fosse uma amostra de tamanho 1, o que seria aquela razão ali? A gente não pode dizer que é lá, porque, sei lá, o X é maior do que B? É isso. Sim, É sei isso, lá, é isso que nem eu quero que tá vocês falando vejam. que o X é maior que B, não é? Isso, exatamente. Como o x1 é maior do que b, então x1 vezes x2 é maior do que b ao quadrado. x1 vezes x2 vezes x3 é maior que b ao cubo. Ah, agora eu Então, tô até com medo da sua lista. Vou confessar então logo. produtor... Não, isso aqui não, acho que na lista não tem pegadinha assim, não, tá? O que importa é que esse cara daqui, vou botar em vermelho, é sempre maior do que zero, é garantido isso. Então, acabou. A gente conclui daqui Mas eu não entendi qual a parte que poderia perder ponto com outro professor. é que você precisa meio Garantir que as que constantes são maiores que zero. dizer que isso aqui é maior do que zero. Mas já tá dito, é a condição para tudo isso. Eu concordo, mas eu não meto a mão no fogo por todo mundo, tá? Tá. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Então, aqui tá assim. Até porque o que acontece na prática? O que o professor vai pensar? Ah, o cara olhou ali, achou uma gama e vai meter lá que é uma gama. Mas se isso aqui não fosse verdade, o aluno nem ia perceber. Então, ele quer que o aluno mostre que ele percebeu isso, entendeu? Mas, de fato, para fazer a conta não faz diferença nenhuma. Então, isso daqui é uma gama de parâmetros. Quem é o primeiro parâmetro? N. Né? E quem é o segundo parâmetro? L. Do produtório de xi sobre b elevado a n. Ok? E notem que isso aqui, esse gabarito está na forma, isso aqui não é a forma que eu gosto de usar. Aqui ele ainda inventa colocar um z, que é o produtor elevado a 1 sobre n, só para poder descer um n aqui, para mim não precisa, tá? Aí aqui já é mais malabarismo ainda, tá? Mas é um algebrismo em cima. Para mim aqui acabou. Tá? Não quero nem saber do resto. Ok? É igual. Isso aqui é igual, tá? Isso aqui é exatamente igual ao que está ali. O que ele fez aqui? Ele quer tirar esse n daqui, ó. Como é que tira esse n daqui? Aí tem que fazer esse malabarismo todo aqui. Para quê? Não precisa. Tá bom? Mas no livro, se você encontrar, vai estar assim o gabarito. Então, por isso que está aqui no slide. Todo mundo entendeu? Esse foi chato. O que foi chato nessa conta? Não foi Jeffers. Achar a gama. Tá? Oi? Achar a gama. É. Mas perceba que a parte da matéria que a gente está aprendendo aqui não foi achar a gama. A parte da matéria que a gente está aprendendo aqui foi achar isso aqui, ó. Sim. Certo? E depois coloca essa priori e vê o que dá.
Ok, mas Mas aí a o quantidade era Fader... difícil. ok, mas assim, a parte do Jeff fez aqui foi só encontrar a informação de phishing. Ok? Ok. Aí agora vem os resultados, tá? Que aí eu vou fazer aqui no quadro, que é mais fácil. Lá em inferência, vocês já ouviram falar de modelo de locação e modelo de escala? Sim. Para ter. Para o quê? Para ter. Para ter. Anormal, nunca ouviram falar? O que que é um... Alguém dá uma verossimilhança para vocês e pergunta, isso é um modelo, esse modelo probabilístico é de locação, de escala ou de locação-escala? Já ouviram isso? Eu acho que inferência 2, sim. Eu acho que tem inferência mesmo. Eu acho que a inferência 1 ou 2, uma das duas tem, tá? O ponto é o seguinte, o que que é um modelo de locação, tá? Um modelo de locação é o seguinte, imagina que você tem uma densidade, tá? Que quando você vai olhar para a cara dela, você percebe que ela é uma função de x menos algum parâmetro. Tá? Um exemplo disso. Um exemplo disso aqui. Só um parênteses aqui, né? Deixa eu botar um dado tempo. Com a média diferente. É quando ela está ligeiramente... você fez um deslocamento horizontal, não é Da isso? média. Na curva, Isso. né, da É densidade. uma família de distribuições que permite deslocamentos no eixo x. Né? Sim. Então, por exemplo, se você pegar x dado θ, é uma normal θ 1, certo? Esse modelo aqui só tem um parâmetro, que é o θ. O 1 é conhecido, é só o θ que está variando ali. Tá? Como é que é a cara disso aqui? Se você vai escrever a p de x dado θ, você vai ver que ela é uma função de um negócio lá dentro que vai ter x menos θ. Que função é essa? É exatamente a g. Eu vou colocar assim, g de k. Tá? A g de k é 1 sobre raiz de 2π, esp de menos k ao quadrado sobre 2. Estão vendo essa função aqui? Ó? Se eu assumir essa função aqui aplicada em x menos θ, vai dar exatamente a normal. Vai ficar x menos θ ao quadrado sobre 2. Estão enxergando? Porque a normal, ela tem dentro dela, onde tem x, você vai ver que ele é x menos θ, porque é x menos θ ao quadrado. Conseguiram enxergar isso? Uhum. Aqui? Isso é um modelo de locação. Tá? O que é um modelo de escala? Tá? Modelo de escala é um modelo que você tem assim, ó, a sua P de x dado θ, ela pode ser escrita como 1 sobre θ e uma função de x sobre θ. Eita! Uma função de x sobre θ. Se aparecer dentro dela x sobre θ, e só tem x na parte que tem o θ, sempre é x sobre θ, e aparece 1 sobre θ fora, é porque é um modelo de escala. Tá? Esse θ aqui dá uma noção de variabilidade dessa distribuição. Tá? Um exemplo disso. Vamos pegar aqui a exponencial. Pode ser a normal, mas eu vou pegar a exponencial. X dado θ é uma exponencial θ. Como é que é a cara disso aqui? Não sobre θ. Não sou muito feliz porque eu tenho que pegar aquela outra exponencial, né? Eu vou pegar aquela exponencial que não é a que eu costumo utilizar, tá? Eu vou pegar aqui a exponencial com média θ. Para não ter que mudar a notação, vou fazer a exponencial que tem média θ. Alguns professores usam ela. Como é que é a cara dessa distribuição aqui? Ela é P de x dado θ, 1 sobre θ, esp
ESP de menos x sobre θ para θ maior do que zero. Ela tem essa cara aqui, ó. Ok? Então, é como se eu tivesse, nesse caso aqui, a minha G de K sendo ESP de menos K. Essa é a minha G. E aí, o que eu estou aplicando aqui? É a minha G aplicada em x sobre θ. Então, vai ficar no lugar desse K aqui, fica x sobre θ, e tem que aparecer lá de fora 1 sobre θ. Eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. 1 sobre θ, G aplicado em x sobre θ. Se a minha função é essa daqui, ó, vai ficar ESP de menos x sobre θ vezes 1 sobre θ. Isso aqui é um modelo de escala, tá? Sempre vai ter a variável dividido por uma constante vezes essa constante aqui fora, aqui embaixo, tá? Você vai ter isso aqui. A normal também é, né? Só que você tem que enxergar o seu parâmetro como sendo 1 sobre sigma 2. Foi o exemplo que a Aline comentou, né? Vamos olhar como é que é uma normal. Vamos botar assim, ó. X é uma normal com média 0 e variância sigma 2. Vamos botar assim, né? Como é que é a cara dela? P de x dado sigma 2 é igual a 1 sobre raiz de 2. Tem essa constantezinha aqui fora, aqui, que não importa muito para mim. E aí vai aparecer aqui o meu sigma 2. Vou colocar ele assim na raiz. E aqui dentro eu vou ter ESP de menos x ao quadrado sobre sigma 2. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma constante aqui e eu tenho essa constante aqui fora também. Tá? É um caso em que a gente vai estar trabalhando com a normal e um modelo de escala. Por quê? Porque eu posso enxergar isso daqui, ó, como sendo umas constantes aqui fora, 1 sobre sigma, ESP de menos x sobre sigma ao quadrado. Ok? Olha o que apareceu aqui. Um exponencial aplicado em x sobre sigma. O que apareceu aqui fora? 1 sobre sigma. Ok? Então, isso aqui também é um modelo de escala. Tem uma constante aqui, mas ele não é só para fazer integral 1, tá? Isso aqui é o de meia. Ele faz parte da função, né? Esse daqui é o caso em que eu tenho a minha G de K sendo 1 sobre raiz de 2π, ESP de menos K ao quadrado. Essa G aqui, se eu aplicar em x sobre sigma e multiplicar por 1 sobre sigma aqui fora, dá exatamente uma densidade com aquela cara que eu estou interessado aqui, que é essa daqui. Modelo de escala, tá? E tem o modelo de locação escala. Você está me perguntando assim, caraca, por que eu estou vendo isso? Né? É para dar um resultado para vocês, tá? Prometo que é útil, tá? É uma regra de bolo que você vai ter no final, tá? Então, vamos fechar aqui. Se você tiver um modelo desse tipo aqui, ó, P de x dado θ e vamos botar aqui sigma, sendo 1 sobre sigma, uma G aplicado em x menos μ sobre sigma. Se você tiver essa cara aqui, ó, você vai estar diante de um modelo de locação escala. Conseguiram entender? Não. Não? Não, é uma definição, tá? O modelo normal é um modelo locação escala, porque dentro dele você tem uma parte que dá para escrever como x menos μ sobre sigma
E fora do exponencial, você tem 1 sobre sigma. Certo? Então, o modelo normal dá para escrever desse jeito aqui, ó, tá? É só você pensar, vou fazer na ordem ao contrário dessa vez, né? A minha G de K, eu vou chamar de 1 sobre raiz de 2π, esp de menos K ao quadrado sobre 2. Faltou um 2 aqui, né? Ah, essa normal aqui, né? Cadê o 2, gente? Tinha um 2 aqui. 2. Tem que ter um meio aqui, né? 2. E tem que ter um 2 aqui. 2. Pronto. Mas vamos descer aqui. Tá. Se eu utilizar essa função g aqui, como é que fica? Essa g de k aplicada em x menos μ sobre sigma, multiplicando por 1 sobre sigma, dá exatamente uma normal. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que se eu fizer 1 sobre sigma vezes a g aplicada em x menos μ sobre sigma, isso aqui é exatamente a densidade da normal μ sigma 2. Ok? Essa parte não é de inferência bayesiana isso aqui, tá? Isso aqui é de inferência, para você saber quando é que você tem um modelo de locação, quando é que tem um modelo de escala e quando é que tem um modelo de locação-escala, tá? Agora, onde é que vai entrar a inferência bayesiana? Tem 3 regrinhas aqui que você vai usar. Se você olhar para o modelo e ver que ele é um modelo de locação, você já vai saber quem é a priori de Jeffreys. Se você olhar para o seu modelo e ver que é um modelo de escala, você já vai saber quem é a priori de Jeffreys. E se você olhar para o seu modelo e ver que ele é um modelo de locação-escala, você já sabe qual é a priori que você vai colocar também. É só para isso que eu estou apresentando isso aqui, que já é de inferência, não é de... Isso aqui não é de inferência bayesiana. Vamos para os slides. Quero só mostrar aqui para vocês. Aqui tem a definição do modelo de locação, tá? Então está exatamente aqui, só que ao invés de G está F, tá? Tem 2 exemplos aqui de modelo de locação. Normal com variância conhecida e Cauchy com escala conhecida, tá? Se você tiver um modelo de locação, olha quem vai ser a priori do θ, desse parâmetro de locação. A uniforme na reta. Todo mundo entendeu isso? Se você tiver com o modelo de locação, a priori de Jeffreys para o parâmetro de locação sempre vai ser a uniforme na reta. Então, se eu voltar aqui no exemplo 3, ó, olha esse exemplo aqui. Ó. Variância conhecida. Isso é uma variância conhecida. Parâmetro μ é um parâmetro de locação no normal. Quem é a priori de Jeffreys? Uniforme na reta. Eu não precisava ter feito a conta. Eu fiz a conta e deu exatamente a uniforme na reta, mas eu não precisava ter feito essa conta. Tá? Outro caso aqui. Modelo de escala. A mesma definição que eu coloquei lá no quadro. Se você tiver um modelo de escala desse tipo, quem vai ser a sua priori? 1 sobre sigma. Ou seja, o parâmetro que entra aqui dentro é quem vai ser a sua priori. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, por exemplo, a exponencial, a normal com média zero. No caso da exponencial, né? Se você tem uma exponencial desse jeito que eu falei aqui, ó. Cadê a minha exponencial? Tem exponencial em algum lugar aqui. Essa exponencial aqui, ó. É uma exponencial e esse θ aqui, ó, nesse caso, como está aqui, é um parâmetro de escala. Θ da maneira como está aqui é um parâmetro de escala. Então, quem vai ser minha priori para θ? 1 sobre θ. Você pode fazer a conta que você vai ver que vai dar isso. Entenderam? Sim. E, por fim, tá? Se você tiver um modelo de locação-escala, tá? Significa que você tem 2 parâmetros. Você tem um θ
e um sigma. Qual vai ser a priori que você vai dar para eles? Tem que ser uma priori bivariada. Essa priori bivariada, você vai assumir independência entre elas e ela vai ser o produto das duas que você encontrou anteriormente. Ou seja, a uniforme na reta vezes aquela que é 1 sobre sigma. Então, olhem agora, eu vou tentar mostrar para vocês qual é a aplicação disso, sendo bem rápido assim, tá? Você tem aquela opção de usar a normal gama. Vocês gostaram da normal gama? Adoraram, né? Então, aqui tem uma alternativa. Nesse caso, Jeffreys aqui vai dar uma ajuda para a gente. Porque se você tiver nesse modelo aqui, ó, x dado mi e sigma 2, tá? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar mesmo. Vou botar x dado mi sigma. Eu quero colocar a priori para sigma, tá? Sendo uma normal mi sigma 2. Todo mundo entendeu aqui? Se eu escrever sigma 2 aqui, ó, é porque eu vou ter que botar priori para sigma 2. Se eu colocar sigma aqui, é porque eu vou colocar priori para sigma. Ok? Na inferência bayesiana eu posso fazer isso. Tá legal? Então, se você está com essa normal aqui, e você quer colocar uma priori, tá? Você quer encontrar a distribuição conjunta a priori de θ e sigma. Qual que você vai usar? Se você fosse fazer da maneira que eu ensinei lá, você primeiro ia ter que colocar um quadrado aqui, ia botar aqui o quadrado, ia ser a priori para sigma 2, e você ia ter que usar a priori normal gama inversa. Ou então você botava precisão aqui e usava a priori normal gama. Tá? Mas, se você vai usar as priores de referência ou as priores não informativas, tem uma vantagem. Se eu quero essa priori aqui, ao invés de eu colocar uma priori normal gama, eu vou utilizar o produto de duas priores independentes, P de θ e P de sigma. E quais vão ser elas? Isso vai ser proporcional a priori de Jeffreys para o parâmetro de locação. Não é θ, né? Vocês devem estar viajando aí, eu falando aqui, né? Aqui não é θ. É mi. No exemplo que eu estou botando agora é mi. Tá? É mi. Quem vai ser? Esse aqui não é parâmetro de locação? É um parâmetro de locação. Então, quem vai ser a priori dele? Proporcional a 1 na reta. O segundo parâmetro não é exatamente um parâmetro de escala? Porque o modelo normal é um modelo de locação em escala. Então, a priori é 1 sobre sigma. E a variação mi pertencente aos reais, sigma maior do que zero. Você vai usar essa priori aqui. E é uma priori conjunta. Tá? É uma priori conjunta isso daqui. Todo mundo entendeu? Olha a diferença do que a gente estava fazendo antes. Antes, para fazer inferência nesse modelo aqui, eu tinha que chegar na normal gama inversa. E agora eu só vou usar isso aqui, ó, proporcional a 1 sobre sigma. Então, se eu pedisse para você agora, encontre a posteriori, vem para a oração, 8, 7. Vamos lá. Encontre a posteriori, como é que você ia fazer? Você ia fazer a posteriori conjunta. P de mi dado sigma, P de mi sigma dado a amostra. Isso é proporcional à verossimilhança mi e sigma vezes a priori, 1 sobre sigma. Ok? O único probleminha aqui é que você ia ter que achar o kernel desse negócio aqui, tá? Isso aqui é bivariado. Não adianta procurar o kernel de uma normal, ou de uma exponencial, ou de uma gama, não. É uma coisa bivariada. Pode até ser uma normal bivariada isso daqui, mas não vai ser, tá? Poderia ser, mas não vai ser. Porque é uma distribuição bivariada que tem parâmetros aqui, a média pertencendo aos reais e o sigma maior do que zero. Então, não é nenhuma distribuição conjunta que você conheça. Não é normal bivariada. Porque a normal bivariada teria que ser os dois componentes pertencendo à reta toda. Não é normal. Isso aqui é uma outra distribuição que tem essa
vai ter um kernel lá. Vai faltar a constante dele, mas é um kernel. É isso que acontece quando você usa a priori de Jeffreys. Então, a priori de Jeffreys é mais bonitinha do que a normal gama, mas a posteriori, a gente não sabe quem é a constante que está aqui fora. Aí você vai ter que usar, tipo, o integrate lá do R, vai ter que usar cálculo numérico para encontrar essa constante aqui. Mas entenderam a ideia? Então, assim, se eu falasse para você, quem é a priori de uma normal? A priori de Jeffreys? Você não vai ter que fazer conta. Quem é a priori de Jeffreys do modelo exponencial? Não vai fazer conta. Certo? Vai vir direto. Certo. E agora a última pergunta para ver se vocês entenderam. Essa é a final, tá? De hoje. Vocês estão vendo aqui que eu usei um resultado. A normal é um modelo de locação escala, nesse modelo que está aqui. Então, eu já sei quem é a priori de Jeffreys. Se eu pedisse a priori para sigma 2 e não para sigma. Se eu pedisse para vocês quem é a priori de Jeffreys, mas para sigma 2, como que vocês iam obter? Olha, fazer o jacobiano. É isso. É isso que eu quero ter certeza que vocês entenderam. Tá? Não é só vir aqui. Qual é meu medo? Meu medo é que você pense assim, pô, na aula ele fez com sigma e chegou na priori 1 sobre sigma. Se ele quiser a de sigma 2, é só botar um quadrado aqui. Não, tá? Cuidado. Não é isso. Tem que colocar o jacobiano lá para ver o que dá. Ok? Todo mundo entendeu? É isso que a priori de Jeffreys tem de bom. Ela mantém a propriedade, a característica de ser não informativa, mas tem que botar o jacobiano. Não é só levar o quadrado, senão vai dar ruim. Tá? Ok? Todo mundo entendeu?